E aí galera, Emerson aqui mais uma vez. Hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre o nosso querido Google, tá? O nosso Google que foi inventado em 1996 por dois estudantes da Universidade de Stanford, tá? E uma curiosidade é que inicialmente ele foi chamado de Backrub, tá? Backrub, que curiosamente ele era chamado de massagem nas costas, tá? É interessante isso aí porque deixa no ar aí bastante coisa interessante, né? Por exemplo, é, eles era, ele era no início, né? Ele era baseado em links que outros sites faziam. Então, ele vai buscar links de outros sites. Então, vamos dizer assim, ó, vamos que ele dá um descanso pra gente, né? Dá um pouquinho de menos trabalho. Seria uma massagem nas costas, tá? Mais ou menos isso aí. Faz sentido, né? E é interessante que se você por aqui, você vai achar o Backrub, né? Com o link aqui do Google. São imagens aí que demonstra que como seria se ele tivesse esse nome, certo? Depois, só em 4 de setembro de 1998 é que ele veio a se tornar aí o nosso Google, tá? E hoje é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, tá? Onde temos aí o Gmail, o Maps, o Google Drive e outros aí que a gente consegue estar utilizando aí. E lógico, sem esquecer do nosso Android, tá? O nosso Android aí que está no nosso celular, certo? Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns segredos aí, algumas ferramentas avançadas para estar utilizando no Google aí, beleza? Vem comigo então depois da vinheta. Valeu! Então, galera, uma das coisas aí que a gente utiliza são as aspas. Então, suponhamos que eu queira encontrar alguma coisa direta. Então, eu quero uma palavra específica aqui. Então, por exemplo, eu quero fazer um trabalho sobre o chat GPT. O que eu faço? Eu venho aqui, ó, chat GPT, entre aspas. Então, ele vai trazer para mim tudo o que envolve. E uma das coisas interessantes é isso aqui, ó. ChatGPT é algo que é junto, eu pus separado, então ele já exibindo resultados, ao invés disso pesquisar por ChatGPT. Então ele sugere aqui que para que eu corrija. Então, ó, ele vai trazer para mim somente o ChatGPT, ó, tá? Então ele vai listar algo específico. Olha, eu quero só essa palavra aqui, ó. Por exemplo, eu vou colocar aqui, por exemplo, outra coisa que está em alta, inteligência artificial, tá? Não preciso pôr acento? Não preciso, porque o acento é irrelevante na hora da pesquisa, tá? Então, inteligência artificial, entre aspas, ele vai trazer só inteligência artificial. Então, quando vocês quiserem direto ao assunto, tá? Ele não vai trazer nada assim, como que eu posso dizer para vocês, outras coisas a mais. Então ele vai ser direto, vai direto ao assunto para vocês. Outras coisas também que você pode fazer é utilizar esses operadores aqui, ó, and, or, ou.
Note. Como assim, Emerson? Ó, suponhamos que eu queira assim, ó. Eu posso colocar assim, ó. Sustentabilidade. Aí eu coloco aqui, ó, and inteligência artificial. Então, o que eu quero dizer para ele? Ó, eu quero isso e isso aqui. Então, ele vai procurar para mim documentos aí que tenham esses dois itens aqui, ó. Então, ele vai trazer aqui, ó, artigos acadêmicos sobre sustentabilidade, ó, inteligência artificial e sustentabilidade, serviços de sustentabilidade. A inteligência artificial tem a ver com sustentabilidade. Então, ele vai adicionar aí essas questões aí de onde tem esses dois termos aí, tá? Por exemplo, o or, ele vai fazer o que aqui, ó? Ou é um ou é outro. Então ele vai trazer os dois itens, ou é um ou é outro, tá? Então é esse, or significa ou, é esse ou esse, tá ok? E o not, o que você fala para ele? Você fala assim, ó, eu quero alguma coisa que fale sustentabilidade, mas que não contém inteligência artificial. Então ele vai buscar. Lógico que ele vai diminuir aí, ó, a questão. Então, quando você usa esses três argumentos, esses três operadores, ele vai fazer dessa forma aí, certo? Outra coisa interessante aqui, ó, é quando você usa esta opção aqui, ó, site, tá? Então, por exemplo, suponhamos que eu quero encontrar alguma coisa falando sobre pesquisa avançada. Aí eu coloco assim, ó, site, dois pontos, vou colocar aqui, ó, UOL, suponhamos, um exemplo. Aí eu venho aqui, ele vai trazer só resultados do site do UOL, ó, UOL, tudo do site UOL. Ah, eu quero outro site, Globo, vou colocar aqui, ó, globo.com. Então eu quero alguma coisa que fale sobre pesquisa avançada no site globo.com, só globo.com, certo? Ah, eu quero pesquisar vamos colocar assim, ó, um manual de, não, vamos fazer outra coisa, ó, livro de receitas. Qual site? Vamos colocar um outro site aqui. Vamos colocar um site, suponhamos aqui, Globo Rural. Vamos ver se ele vai trazer alguma coisa aqui, ó. Não trouxe nada, ó. Na realidade, isso aqui não é um endereço de site, então ele não vai trazer para mim. ig.com.br. Então eu quero o livro de receitas do site ig.com.br. É um site de receitas, panelinha, livro de receita, livro de receitas, tudo no ig, tá? Então esse item aqui, ó, site, dois pontos, ele mostra um site que a gente quer. É interessante também que eu vi, suponhamos que eu queira aqui, ó, isso aqui é proibido, tá? Músicas no site drive.google.com. Ele vai trazer só o que tem no Google Drive, tá? Então eu posso achar músicas, por exemplo, eu posso digitar aqui
artigo científico. Aonde? No google.com, drive.google.com. Então eu vou dar um enter na pesquisa, modelo de artigo científico, tá? Então você especifica para ele onde que você quer procurar, tá? Então, outro exemplo aqui, ó, fotos de Marte. Qual site? nasa.com. O site da NASA, na realidade não é .com, tá? O site da NASA é .gov, fotos de Marte. E ele vai trazer fotos de Marte. E aí eu mudo para imagens aqui, ó. Ele vai trazer para mim só as fotos de Marte, tá? Outra pesquisa aí, outra pesquisa que é interessante. Ele é o Date Range, tá? Como que significa o Date Range? Date Range, ele coloca datas, tá? Por exemplo, suponhamos que eu queira artigo científico de novo, artigo científico, aí eu coloco assim, ó, date range e coloco duas datas aqui, ó, 2020, ó, deixa eu colocar dois pontos aqui, ó, 2020, tracinho 2021. Ele vai especificar para mim, deixa eu pôr todas aqui, que ele vai trazer o conteúdo para mim só com essas datas aqui que eu tenho, tá? Ó, ele tem a data na frente, ó, 2022, deixa eu ver se tem algum que tem data. Então, todos esses, o resultado que ele vai trazer vai ser entre essa data aqui, ó, entre 2020 e 2021, tá? Mais uma aqui, ó, outra pesquisa interessante. É esse aqui, ó, File Tape, tá? Suponhamos então que eu queira, vamos bater em cima daquele negócio lá, livro de receitas. Livro de receitas. Aí o que que eu faço? Eu venho aqui e coloco assim, ó, File Tape, PDF. Eu estou falando para ele que eu quero o livro de receitas com o tipo de arquivo PDF. Eu vou dar um Enter e ele vai trazer links, por exemplo, ó, livro de receitas, tudo em PDF, ó, PDF. Então ele vai trazer um tipo de arquivo. Vamos colocar outra coisa aqui, ó, por exemplo, despesas, vou colocar aqui, ó, despesas pessoais. E eu quero ele em XLSX, que é o que? No formato do Excel. Ele vai trazer para mim planilha de orçamento anual pessoal, planilha de fluxo de caixa, planilha de controle de gastos, planilha de rendimento e despesas. Tudo no formato do Excel. Eu quero uma apresentação. Eu vou colocar aqui, por exemplo, uma apresentação de sustentabilidade. Então, qual que é a extensão do PowerPoint? PPTX, PowerPoint. Então, ele vai trazer, eu quero o quê? Apresentações do PowerPoint que falem sobre sustentabilidade. Então, ó, PPT, apresentação. Então, se de repente eu clicar aqui, ó, ele vai abrir, ele vai baixar e vai baixar o quê? Uma apresentação aqui para mim, ó. Eu vou colocar no Impress. E automaticamente ele vai abrir uma apresentação, tá? Então se eu rolar a apresentação aqui, ó, deixa ele começar a executar aqui. Ele não executou, deve ser por causa do gravador de tela, tá? Então ele trouxe para mim aqui, ó,
uma apresentação. Beleza? Outra coisa, eu quero pesquisar só o título das páginas, porque toda página tem um título. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou digitar aqui, ó, não, vou colocar aqui, ó, in title, tá? In title significa somente no título. Aí de repente eu venho aqui, ó, receitas saudáveis. O que essa opçãozinha aqui faz, ó? Ela vai pegar isso aqui somente no título das páginas e vai procurar o que? Receitas saudáveis. Então, se eu der um Enter aqui, ó, ele vai pegar, você vai notar que ele receitas saudáveis em todos os títulos aqui, ó, tá? Serve também para ir direto ao assunto, ao invés de ficar pesquisando páginas que tenham no conteúdo a receitas saudáveis, ele vai pegar só no título, tá? É uma outra forma de generalizar a pesquisa aí. Outro recurso. Isso aqui, ó, o til. Então, se eu colocar um til, o que significa que ele sinônimos ou termos relacionados. Então, por exemplo, aqui, ó, coloco o til e vou colocar aqui, ó, ChatGPT. Ele vai pegar tudo que for relacionado com ChatGPT. Ó, no caso aqui, ó, vamos colocar aqui o Android Studio. Não deu certo. Tem que colocar o til aqui antes. Então ele vai pegar tudo relacionado isso aqui, ó. Dá. Outra pesquisinha aqui que seria interessante também, dependendo do tipo de uso. Outras coisas aqui, por exemplo, suponhamos que você vai fazer um sorteio e você precisa de um número aleatório ali. Então, se você digitar aqui, ó, gerar número, gerar número aleatório. Ele vai trazer essa tabela aqui, ó. Então, por exemplo, você pode pôr aqui, ó, mínimo 1, máximo 10, mas eu posso colocar aqui, ó, mínimo 1 e o máximo 600. Suponhamos que você tenha o número 1, do número 1 ao 600 e você quer fazer um sorteio. Aí você clica no gerar, ele vai gerar um número. Então ele vai gerar números nesse intervalo aqui. É interessante para quem faz sorteio. Imagina, você vai lá, coloca os números e vai vencer quem tiver esse. Outra coisa interessante também. Suponhamos que você esteja fazendo uma dieta e você queira saber sobre nutrientes de algum alimento. Então, por exemplo, se eu chegar aqui, ó, e colocar assim, ó, digitar a palavra arroz, e escrevo aqui na frente, ó, nutrição, e vou dar um enter, ele vai trazer aqui na lateral aqui, ó, informação nutricional. Qualquer alimento que eu tiver aqui, ó, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, doce de abóbora, nutrição na frente. Então, o que que eu faço? Ele vai, ó, informações nutricionais de doce de abóbora caseiro. Então, ele tem aqui, ó, calorias, carboidratos, tá? Então, essas são as pesquisas mais frequentes aí, as formas de estar pesquisando mais frequentes do Google, tá? Claro que são várias aí, tem muitas, mas eu escolhi essas daqui para vocês para estar fazendo uma demonstração aí, beleza? Espero que eu tenha trazido para vocês coisas novas aí e até o próximo vídeo. Valeu, até mais!